Shalom a todos, boa noite. Você está no canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e aqui também na página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, pelo Facebook. Muito bom, queridos e amados, mais uma vez aqui estou para dar sequência a esta live sobre a questão do texto de Mateus, capítulo 28, versos 19. Estamos analisando a possibilidade deste texto ter sofrido uma alteração. Esta é a afirmação feita pelos judeus messiânicos e também pelos judeus Nazarene, os judeus nazarenos. E aqui eu não quero bater o martelo e dizer, que realmente este texto sofreu alteração, que este texto ele está alterado, ele foi acrescentado, mas quer expor um outro lado que as pessoas não conhecem, para que vocês possam chegar às suas próprias conclusões. Então, queridos, é questionável isto pelo seguinte: quando a gente olha para Yeshua, a gente sabe que ele foi um judeu. Yeshua, ele foi filho de judeus, nascido do ventre de uma judia, que foi Miriam, Maria. Ele cumpriu desde o seu nascimento a lei, a Torá, e ele viveu totalmente de acordo com a Torá. Ele nunca transgrediu, em hipótese alguma, os ensinos da Torá. E, sendo ele um judeu, como que ele ensinaria que Deus é três, que existe um Deus trino, se desde quando Deus revelou-se para os homens pela primeira vez, ele sempre se revelou como um Deus errar, como um Deus único, como um Deus que não é dois, nem três, nem mais de três, nem, outra coisa, ele é um. Então, sendo Yeshua um judeu, sendo Yeshua um obediente, uma pessoa obediente aos ensinos do próprio Pai, então nós vemos que Mateus 28, 19, ele é duvidoso. Ele tem questões as quais nós podemos questionar, sim. Não a palavra de Deus, mas sim as traduções. É aí que nós chegamos. Quando nós olhamos para o texto e nós chegamos à conclusão de que Yeshua, ele era um judeu, e de que, sendo ele um judeu monoteísta, não tinha como ele ensinar que Deus é três. Então, a qual conclusão que nós chegamos? A conclusão a qual nós chegamos é que tem alguma coisa errada. Então, de onde veio o erro? Nós já falamos aqui em outras lives no meu canal. Você pode conferir aqui também no Facebook, na página, Tem os vídeos sobre quem foi Tertuliano. Tertuliano foi aquele que lançou as sementes do politeísmo, que frontalmente se opõe ao monoteísmo. O que é a crença monoteísta? A crença monoteísta judaica ela tem a sua fé embasada na realidade de que só existe um Deus. Não existe deuses. A questão de deuses, ela, no plural, ela é parte da cultura pagã. Ela faz parte da cultura das nações, as quais não receberam da parte do único Deus a revelação. Porque quem recebeu a revelação de que
existe só um Deus e de que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, é o Deus errado, Deus único, foi um povo através dos personagens bíblicos que o próprio Deus escolheu para se revelar a eles. Por exemplo, Moisés. Quando Deus revelou a Moisés que ele iria tirar ele e o povo dele de dentro do Egito, ele, na sarça ardente, ele perguntou: qual é o seu nome? Como eu vou te apresentar para Faraó e os egípcios? Deus falou para ele, né? Diga ao povo que eu sou aquilo que fui, eu sou aquilo que sou e eu sempre serei aquilo que eu fui e sou. Asher Yerier, Asher Erier. Então, queridos, quando Deus estava falando assim, explicando para ele sobre a famosa expressão, né? Eu sou o que sou, que na verdade não é muito mais além do que isso. Quando Deus estava falando para Moisés quem era ele quis dizer que ele era um ser eterno, que é aquilo que foi, que é aquilo que será, que foi aquilo que é e que será, e que será aquilo que foi e que é. É até complicado, né? Muito complicado, mas é um ser eterno que não muda. Quando Deus explicou isso para Moisés, dentro do termo hebraico, ele estava mostrando para Moisés que ele é um ser que era, que é e que sempre será o mesmo, que não muda. Então, ele estava evocando a questão da eternidade, mostrando que ele é um ser eterno e imutável, ele não muda. Aí vem Tertuliano. Vem Tertuliano, e o que Tertuliano faz? Ele pega o termo pagão, né? Ou melhor, ele pega o conceito pagão, porque o conceito de trindade já existia entre os povos pagãos antigos, desde a época de Nimrod, e outros povos babilônicos, sumérios, os antigos moradores da Mesopotâmia, os indianos, tanto os passados antigos quanto os modernos, tem os egípcios, né? Lá onde estava Moisés, tem a sua crença em um Deus plural, um Deus trino, né? Os romanos, os persas, os gregos, o panteão grego, enfim, é uma pluralidade de deuses. E todos estes povos carregavam e carregam ainda o conceito de um Deus trino. Tertuliano, então, pegou este termo super comum, normal para pagãos, para os povos não judeus, e infiltrou isso dentro da teologia cristã. Adaptou este conceito para uma trindade, coisa que foi Tertuliano quem criou este termo trindade. Nenhum dos povos antigos conhecia este termo. Este termo não é bíblico. Não existe na Bíblia a palavra trindade. Nem o conceito de trindade existe. Existia o conceito de trindade entre os povos pagãos. E o termo trindade foi criado por Tertuliano para usar dentro dos seus artigos teológicos e para ensinar uma doutrina teológica, a qual foi infiltrada, colocada dentro dos currículos de teologia dentro do cristianismo. Então, esta é a pura realidade. Então, queridos, falamos aqui sobre isso e falamos sobre alguns argumentos usados pelos judeus Netzarim, que são os judeus que creram em Yeshua naquela época como o Salvador, como o Mashiach, e o serviram
como o Mashiach. Quem foram esses Netzarim? Pedro, Paulo, Tiago, João. Foi os primeiros Netzarim, os discípulos. Depois deles veio outros, né? Outros que continuaram servindo ao Eterno assim até que aconteceu, depois da morte do último apóstolo vivo, Simão, uma rebelião. E aparece um personagem rebelde, criando uma nova doutrina, com novos ensinamentos, com novos conceitos, rejeitando a fé judaica, a fé hebraica dos Netzarim, porque todos eles eram judeus. Todos os discípulos de Yeshua, inclusive o próprio Yeshua, vivia de acordo com os moldes judeus, porque eles eram israelitas judeus. Então, Inácio de Antioquia cria então essa cisão, cria então este racha, e ele então começa um novo movimento que teve uma fluência muito grande. E aí foi aparecendo outros personagens com novas ideias, cooperando para aquele movimento, como Marcião de Sinopse, que na época as ideias dele foi tão assim mirabolante que ele foi excomungado da comunidade da época, da igreja da época. E aí então aparece Tertuliano, que pule as doutrinas criadas por Inácio de Antioquia e por Marcião de Sinopse, dá a elas uma forma e um brilho com seus ensinamentos. E dentre elas está a doutrina da Trindade. Então, queridos, se Yeshua realmente, este é um questionário que já foi feito aqui, um questionamento que já foi feito aqui, uma questão que foi levantada para você refletir. Se Yeshua realmente ensinou a ir a todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que os apóstolos, os quais batizavam, os discípulos que batizavam as pessoas, desobedeceram? Ah, mas talvez você possa dizer, mas como que eles desobedeceu? Leia Atos dos Apóstolos. Existe 36 referências falando sobre batismos. E em absolutamente nenhuma parte mostra eles batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somente em nome de Yeshua. Por quê? Não é uma coisa curiosa? E também já foi lido aqui, já li, na Bíblia de Jerusalém. Volto a tomar ela aqui nas minhas mãos, né? Cadê ela? Tá aqui. Volto a te mostrar. Está nessa Bíblia. Outro argumento usado para eu e você questionar. Está nesta Bíblia, na nota de rodapé do Evangelho, da explicação sobre o comentário sobre Mateus 28:19. O porquê que este texto foi alterado e quem alterou este texto. Está aqui, sublinhado de amarelo, né? Os próprios teólogos católicos apostólicos romanos dizendo: é possível que em sua forma precisa, ou seja, no original hebraico, esta fórmula reflita a influência do uso litúrgico. Então, essa fórmula, ele está falando de forma e fórmula. Né? Forma é a maneira correta e original como foi escrita, que foi escrita na língua hebraica. Os tradicionais, os originais, os iniciais, os primeiros textos. O texto que foi produzido por Matitiarro Mateus, que escreveu aqui, né, este evangelho, onde está esse texto. Que este texto, então, ele sofreu essa fórmula reflita a influência do litúrgico, de uso litúrgico, posteriormente fixado na comunidade primitiva. Então, para ficar fácil para você, eles próprios estão comentando que este texto não era assim, do jeito que aparece para nós hoje. Ele sofreu
devido à influência litúrgica, um acréscimo. Não é eu, Rodrigo Dias Silva, que estou falando. Teólogos que escreveram as notas de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Por favor, nota isso. Faça essa observação. Não é eu que inventei isso, estou trazendo. São eles quem estão dizendo. Eles mesmos estão contando e relatando aqui que, possivelmente, eles dizendo aqui, né? Isso aqui foi influência deles. Foi a liturgia da igreja que acrescentou isso aqui. Posteriormente, que isso é algo acréscimo posterior. Bom, sabe-se que no livro de Atos dos Apóstolos manda batizar em nome, aqui ele fala, escreve Jesus, né? Que são católicos, deram esse nome, eles querem que as pessoas conheçam como esse nome. Mas no nome de Yeshua. Este texto, dentro do original, o hebraico, sendo fiel à cultura judaica, sendo fiel ao monoteísmo israelita, ele aparece da seguinte forma: ide a todo mundo, pregai, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome. Yeshua disse assim e ponto. É no nome dele. Outra coisa, como que ele mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Filho, tudo bem. Nós sabemos qual é o nome do Filho. Qual é o nome do Filho? Que o anjo, no dia em que apareceu, ele citou para uma judia de fala hebraica e aramaica, porque Miriam, assim como os demais judeus daquela época, falava o hebraico e também o aramaico. Então, ele, como um anjo, comunicando algo sagrado, usou o hebraico, que é a língua sagrada. Esta é a língua da comunicação entre céu e terra. Então ele disse, Yeshua, este menino se chamará Yeshua. Este é o nome que foi anunciado para Maria. Este é o nome que o próprio Deus mandou o anjo falar que era para colocar naquela criança que estava para nascer. Yeshua, o Salvador. Então, queridos, e o nome do Pai? Como que o Pai se chama? Como que Deus, o Eterno, o Criador, se chama? Não posso batizar em nome do Pai, porque batizar em nome do Pai não é batizar no nome de ninguém, porque Pai é um título e não um nome. Como que o Espírito Santo se chama? Como que é um nome? Porque Espírito Santo não é um nome, também é um título. Também é uma forma de se chamar, de se tratar a influência de Deus, o alento de Deus, o fôlego da vida, porque é isso que significa Espírito. Espírito vem da palavra rua. E o que significa rua? Rua não é um nome. Rua significa fôlego, alento. Os gregos chamam de pneuma. É da onde vem a palavra pneumonia, né? Tem a ver com pulmão, oxigênio, ar, fôlego, vida. É onde nós respiramos, né? Pulmão, pneuma, vem do pulmão. Então, queridos, Pai não é nome, é um título dado a um ser genitor, criador, no caso de Deus, é o criador de todas as coisas, e Espírito Santo também não é nome, então não tem como batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Porque tem que batizar no nome, não é no nome, batizar no nome. Então, batizar no nome de Yeshua, sim, está certo. Foi isso que ele falou, batizando-os em meu nome. Então, queridos, vamos para uma conclusão honesta sobre este tópico para pular para outro. É possível que a fórmula trinitária reflita
uma padronização litúrgica muito antiga. Foi isso que aconteceu. É isso que os próprios teólogos da Bíblia, aqui na página, eu vou te falar, citar até a página, 1758, afirmam que esta fórmula de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi uma fórmula acrescentada posteriormente pela liturgia da igreja. Os tradutores da Bíblia, em algum tempo, e eu te falo até quem foi esse personagem que fez isso, né? Eu vou te falar, não vou te falar agora. Agora eu não vou te falar, não. Você vai ter que continuar nessa série. Até nós chegar lá, porque está aqui, neste estudo. Ele tem um nome. Quem fez isso tem um nome. Tem uma data, tem um porquê. E eu sei de tudo isso. Eu pesquisei, estou trazendo aqui uma pesquisa. Esse aqui é fruto de pesquisa. Que eu fiz para trazer essas lives aqui. Não estou falando coisa da minha cabeça. Estou apresentando aqui provas. Então, queridos, olha bem. É possível que esta fórmula trinitária reflita uma padronização litúrgica muito antiga. Os teólogos da Bíblia de Jerusalém confirmam isso. Inserida ou expandida no texto durante a sua transmissão. Então, a Bíblia, ela passou por várias traduções e retraduções para ser transmitida, para ser repassada a outros povos. Várias pessoas no passado tentaram fazer traduções dela. E nesta tentativa, muitos por ignorância, outros por má fé, outros por desconhecimento da língua mãe, hebraico, aramaico, colocaram, adaptaram coisas pensando que às vezes estava fazendo certo e não fez. Às vezes por má fé, por crer de uma forma, colocaram aquilo que creram na Bíblia, nos verbos, nas traduções, nas retraduções, e acabou alterando a essência das escrituras originais. E é lógico, o cristianismo foi um esquema religioso montado para poder derrubar a fé original, a forma original de se servir a Deus, deixada nas Escrituras, ensinada pelo próprio Deus a Moisés, passada ao povo de Israel, vivida, pregada, cobrada, ensinada pelos profetas ao povo de Israel durante milhares de anos, abraçada, ensinada, vivida também por Yeshua e os seus 12 talmidim, apóstolos, mas que foi ridicularizada por alguns que criaram um novo sistema de se servir a Deus de acordo com o seu próprio interesse político. Foi o que Flávio Constantinos Valérios fez. Ele simplesmente pegou aquela religião que estava crescendo assustadoramente naquelas épocas, que tinha sido iniciada por Inácio de Antioquia, Marciano de Sinopse, Tertuliano e alguns outros personagens, e ele supostamente se converte a essa nova doutrina, este novo movimento, ele que era um sacerdote do deus Mitra e imperador de Roma, e viu uma grande possibilidade de fazer o império crescer, mas não mais por intermédio da espada, agora por intermédio da religião. Então, ele criou, ali fundou, a Igreja Católica Apostólica Romana, quando ele oficializou nos concílios, através dos concílios de Niceia, 324, 325, depois do nascimento de Yeshua,
E ali eles, então, né, criaram este sistema religioso com base naquilo que a gente conhece, que é o cristianismo hoje, adaptando coisas, criando doutrinas, criando dogmas. Então, a fé original, ela foi ali, então, deixada de lado por muitos. As nações cresceram, se desenvolveram, tendo com base este sistema. Então, vamos continuar aqui. Não é possível provar de forma absoluta que Mateus 28:19 foi alterado, pois todos os manuscritos gregos conhecidos a contém. Então, todos os manuscritos gregos, né? Grego, contém. Agora, os hebraicos, os originais, não. Entendeu? Então, temos acesso a manuscritos gregos? Sim. Mas temos acesso a manuscritos em hebraico originais? Infelizmente, não. É onde não tem a possibilidade de provar categoricamente isso. Mas nós sabemos muito bem que esses manuscritos podem estar escondidos, né? Nós sabemos muito bem que o sistema religioso que criou pode ter escondido as provas. Assim como tem muita coisa da fé antiga que pode estar cativa por quem criou este sistema. Eu creio nisso. Também não posso provar quem sou eu, mas eu creio nisso. Então, queridos, o ponto central para os Netzarim não é a fórmula, mas o nome, a autoridade e a fidelidade ao Mashiach judeu Yeshua. Vamos fazer uma comparação direta, verso por verso, entre Mateus 28:19 e os textos de Atos. Então, olha bem. Vamos citar aqui alguns textos do livro de Atos, comparar eles com Mateus 28:19, dentro da leitura judaico-messiânica ou nazarena, analisando linguagem prática apostólica teológica hebraica sem pressupostos dogmáticos posteriores. Então, olha bem. Em Mateus 28:19, que é o texto base, né? Texto original tradicional diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, supostamente, é assim que Jesus ensinou que se deve fazer. Os seus discípulos devem sair por todas as nações, batizando pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que o texto grego afirma, que os manuscritos gregos afirmam. Agora, vamos entender o seguinte. Pontos-chave do texto. No nome ou singular, ênfase principal, fazer discípulos. Então, qual é a ênfase principal do texto? Fazer discípulos, né? Fazer discípulos no nome de Yeshua, né? No nome, todos os manuscritos gregos existentes de Mateus, Mateus 28:19, contém a fórmula trinitária. Os Netzarim respondem: não possuímos o Mateus em hebraico ou aramaico original. Todos os manuscritos gregos são posteriores à expansão getílica. Então, o que existe hoje são textos gregos. E os manuscritos gregos são posteriores à época primitiva da criação dos originais. Da criação dos textos originais, escrito por Mateus, por João, os evangelhos, né? Por Lucas, por Marcos. Então, estes textos gregos foram escritos por gentios em tempos depois da
criação, da elaboração dos evangelhos, melhor dizendo, das Bessorot, né, melhor dizendo, no termo hebraico, pelos irmãos judeus, pelos apóstolos, pelos judeus, dentro da língua mãe. Então, como refutar a isso? Que dizem assim, não, tudo que é manuscrito que tem hoje é grego. E lá nos manuscritos, né, eles ainda dizem ser os originais, né, falando que os gregos são originais. Está escrito a Trindade, tá? Não tem o termo Trindade. Sim, tem mesmo. É lógico que tem. Foi produzido por gentios em tempos posteriores. É lógico que vai ter. Agora, infelizmente, não existe nenhum manuscrito em aramaico e em hebraico. Mas eu acredito que se achasse, seria uma coisa maravilhosa, porque lá constaria a verdade. Ponto honesto. Não existe hoje manuscrito grego conhecido de Mateus sem a fórmula trinitariana. Portanto, a tese Netzarim é plausível teologicamente, mas não comprovável de forma conclusiva, apesar dos manuscritos. Então, nós, da fé israelita, monoteísta, temos essa tese, temos estas suspeitas, estes argumentos, e preferimos ficar com a fé monoteísta, crendo que Yeshua, sendo também um monoteísta, um judeu, ensinou a batizar no nome dele. E não no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque a própria igreja, né, os próprios teólogos confirmam na Bíblia de Jerusalém que este texto sofreu acréscimo posterior. Bom, Mateus 4, Mateus 29, melhor dizendo, é o mesmo texto, no hebraico, por Shem Tov, que foi um estudioso do passado. Né? Existe uma preservação de um texto em hebraico conhecido, né, do século XIV, como Shem Tov, que foi um rabino, né? Mateus hebraico, preservado por Shem Tov, Habrut, século XIV, traz uma forma ambígua do texto, sem a clareza trinitariana. Então, este manuscrito, essa forma do texto do Evangelho de Mateus, que aparece por este estudioso judeu, preservada por ele, ela traz o texto sem a forma trinitariana, né? Traz uma forma ambígua do texto sem a clareza trinitariana explícita no grego. Isso é usado como indício, não como prova definitiva. Então, temos um indício. Temos um texto que é do século XIV, né, já bem posterior, em hebraico, mostrando que existe sim, né, um indício de que o Evangelho de Mateus mostra o texto sendo citado sem a forma trinitariana, ou seja, batizando-os em meu nome. Lá está citado assim. Então, não é totalmente descartado esta questão da prova. Leitura judaico-messiânica equilibrada. Dentro de uma visão judaico-messiânica mais ampla, costuma-se afirmar: o foco de Mateus 28:19 o que é o foco de Mateus 28:19? Lendo de uma forma hebraica, monoteísta, que tem a fé em um Deus só, conforme os judeus messiânicos e nazarenos têm. Fazer discípulos. Este é o foco principal. Trazê-los para a autoridade do Messias. O batismo é techuvá, arrependimento, aliança, identificação com Yeshua. Então, é isso que é imergir uma pessoa
de acordo com a fé monoteísta. É trazê-la para a presença de Yeshua, para a presença do Pai que enviou Yeshua, confiou a ele uma missão e levá-la a techuvá, o arrependimento sincero, de uma forma que ela venha se identificar, né, com a fé através dos exemplos e ensinamentos de Yeshua. Então, meus queridos irmãos, é isso. Isso tem conexão, tem possibilidade. Bom, um outro argumento, meus irmãos, é sobre o personagem, né, Eusébio de Cesareia. Nós vamos falar dele na próxima live. Nós vamos falar sobre quem foi Eusébio de Cesareia, o que ele escreveu, quais argumentos nós podemos extrair dos ensinamentos dele para a compreensão dessa questão que estamos abordando aqui nesta série de live. É muito importante os escritos de Eusébio de Cesareia para nós entender isso. Nós vamos falar sobre ele que viveu, né, antes do Concílio de Nicéia, que ocorreu no ano 325, e também depois. Só para você entender, nós vamos falar mais amplamente sobre isso. Ele escreveu muita coisa antes do Concílio de Nicéia. E tudo que ele escreveu, ele citou diversas vezes Mateus 28, 19 nos seus escritos. Antes e também depois do Concílio de Nicéia. Então, antes do Concílio de Nicéia, ele escrevia citando Mateus 28, 19 da seguinte forma: Ide a todas as nações, batizando-as em meu nome. Pronto, acabou. Ponto final. Mas depois do Concílio de Nicéia, ele mudou a forma de escrever. Aí ele passou a escrever: Ide a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque foi exatamente no Concílio de Nicéia que foi padronizado a questão da Trindade e que se passou a ensinar que o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus daquele novo movimento, o cristianismo, era um Deus trino. Né? Eles passaram a ensinar que aquele Deus que Israel servia, na verdade, era um Deus trino. Então, quem ensinou isso foi o cristianismo. E ali, então, se padronizou a fé em um Deus trino. Então, dali para frente, Eusébio de Cesareia passou a escrever muita coisa e citar, sim, Mateus 28, 19, mas já na fórmula trinitariana. Então, por quê, né? Por que que antes do concílio era de uma forma, depois do concílio de outra? Porque, infelizmente, meus irmãos, as religiões, né, elas estão mais preocupadas em atender padrões, em obedecer regras doutrinárias do que obedecer ao Pai, obedecer a Deus e às suas escrituras. Esta é a realidade. Então, meus queridos, que o Eterno abençoe a todos. Eu vou estar encerrando essa live de hoje com uma oração, né? Nós vamos estar fazendo uma oração para encerrar esta live. E no próximo domingo continuaremos falando sobre este tema, usando aqui Eusébio de Cesareia, seus ensinamentos, para nos esclarecer muitas coisas. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Pai amado e querido, em nome de Yeshua eu te peço, abençoe as pessoas que assistiram e ainda vão assistir este trabalho. Que a sua graça, suas bênçãos, suas maravilhas possa alcançar cada um do que vai assistir e que está assistindo e que vai participar deste trabalho posteriormente. Este é o pedido que eu faço e te agradeço desde já em nome de Yeshua. Shalom a todos, que o Eterno abençoe.